O meu nome é Volney, sou trabalhador da Casa de João Pedro. E quero, nesse momento, trazer esse assunto. Esse assunto que muito nos tem permitido fazer com que todos nós venhamos a pensar seriamente na energia que cada um de nós disponibiliza. Razão pela qual foi escolhido o título: Energia Planetária, Psicosfera Terrestre e as esferas espirituais que estão envolvidos no nosso planeta. Lembrando sempre que o pensamento é o elemento primordial de tudo o que é feito por nós, porque nós somos criaturas que cocriamos dentro da grande criação divina. Em relação a esse nosso estudo, é bom nós sempre levarmos e termos em mente que a psicosfera planetária é a força resultante dos nossos pensamentos, que muitas vezes nós relembramos daquilo que muitas vezes conversamos sobre a força sigma, sobre a força mental e sobre a força zeta. E nós somos os responsáveis pela energia que envolve todo o nosso planeta. Vamos entender, então, como é que funciona essa dinâmica de forças e mudar a camada energética do nosso planeta. O pensamento é o trabalho do espírito, porque o pensamento é toda a criação racional do espírito. É o atributo essencial do espírito. E quando estendida a matéria, nós entendemos que é o processo pelo qual a alma ela toma consciência dela mesma. Como alicerce vivo de todas as realizações nos planos físico e extrafísico, nós encontramos o pensamento como agente essencial. Entretanto, nós já vimos que o pensamento ainda é matéria. A matéria mental, em que as leis de formação dos sistemas atômicos e nucleares prevalecem sob novo sentido, compondo um maravilhoso oceano de energia sutil em que todos nós nos achamos submersos. Ainda mais, pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos, que o vem sustentar nas suas boas resoluções e sempre inspirar-lhes bons pensamentos. Vamos verificar como é que é a força do pensamento através do livro A Face Oculta da Medicina, do Dr. Paulo César Frutuoso. De lá, nós extraímos o seguinte texto, que diz o seguinte: a base energética é sensível ao simples pensamento. Dessa forma, o pensamento também é uma força. O pensamento é para o espírito o que são as mãos para nós, os encarnados. Os fluidos imponderáveis e ainda inacessíveis à nossa mais avançada tecnologia são por essas entidades manipuladas pela vontade e pela força mental. Agora, se o pensamento é uma força, todo ser humano a possui. E devem existir mecanismos complexos para colocá-la em atividade. Não sob uma forma filosófica ou abstrata, mas como uma força real, efetiva, motriz e dinâmica. O conjunto de pensamento de todos os presentes deve estar sempre em sintonia no mesmo objetivo, formando uma espécie de campamento eletromagnético cujas correntes de fluidos energéticos sutis pudessem ser, de algum modo, manipulados, modificados, dosados pelos espíritos que são responsáveis pelos diversos trabalhos. Quanto mais elevado o padrão mental,
da assistência somos nós, né? Mais fáceis e intensas são as manifestações dos espíritos. É por meio da energia mental que os espíritos atuam. No entanto, estamos longe de compreender como essa força mental é capaz de influenciar em níveis atômico e molecular os corpos. Lembrando sempre, nós falamos de espíritos. Espíritos nós também somos. Nós somos espíritos encarnados e vivemos junto aos espíritos desencarnados. E é através de toda essa força que vai compor a psicosfera do nosso planeta. Trazendo mais ainda, do livro A Evolução em Dois Mundos, de Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz, vamos buscar mais um texto que nos fala sobre o pensamento, para verificarmos a importância de orar e vigiar, a importância da nossa reforma íntima, a importância do nosso pensamento na construção da psicosfera energética do nosso planeta. E como ela muda, como ela é moldável, ainda mais quando se aproximam as festividades de final de ano, em que as bênçãos do Pai nos cobrem, mas nos cobre sempre. Mas é no final de ano que muitos se dão conta disso. Vamos verificar aqui, a respeito do nosso pensamento, do pensamento de vocês, do pensamento de todos. A partícula de pensamento, pois, como corpúsculo fluídico, tanto quanto o átomo, é uma unidade na essência, a subdividir-se, porém, em diversos tipos, conforme a quantidade, a qualidade, o comportamento e a trajetória dos componentes que a integram. E assim como o átomo é uma força viva e poderosa, na própria contextura, passiva, entretanto, diante da inteligência que a mobiliza. Mobiliza para onde? Para o bem ou para o mal. A partícula de pensamento, embora viva e poderosa, na composição em que se derrama do espírito que a produz, é igualmente passiva perante o sentimento que lhe dá forma e natureza, para o bem ou para o mal, convertendo-se, por acumulação, num fluido gravitante ou libertador, ácido ou balsâmico, doce ou amargo, alimentício ou esgotante, vivificador ou mortífero, segundo a força do sentimento que a tipifica e configura. Nomeável a falta de terminologia equivalente, vamos chamar de raio de emoção ou raio do desejo. Força essa que lhe opera a diferenciação de massa e trajeto, impacto e estrutura. No Evangelho segundo o Espiritismo, extraímos mais alguma coisa sobre o pensamento. Isso aqui é para nós vermos a responsabilidade que temos com o nosso pensamento. O que diz o Evangelho? Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver um impulso de simpatia existente entre aqueles que comungam os mesmos pensamentos. Não se pode, enfim, ter a mesma satisfação ao encontrar um inimigo que se tem ao encontrar um amigo. Esse sentimento, por outro lado, resulta de uma lei física, a da assimilação e repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo emite uma corrente fluídica que causa penosa impressão. O pensamento benévolo envolve-nos num eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta com a aproximação de um amigo ou de um inimigo. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece, ao explicar a forma de transmissão do pensamento. Seja quando o ser a quem oramos atende ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento eleva-se a ele. Para compreender o que ocorre nesse caso,
é necessário imaginar todos os seres, encarnados e desencarnados, pois são esses que formam a estrutura do nosso planeta, a estrutura da psicosfera planetária. Então, para compreender o que ocorre, é necessário imaginar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido cósmico universal, que preenche todo espaço. Assim como na Terra, nós estamos envolvidos pelo nosso ar atmosférico. Esse fluido é impulsionado pela vontade. Está aí a nossa vontade como alavanca modificadora e criadora. Pois é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar, elas são circunscritas, enquanto que as do fluido cósmico universal se ampliam ao infinito, no espaço e no tempo. Quando, pois, o pensamento se dirige para algum ser na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um ao outro, transmitindo o pensamento, assim como o ar transmite o som. Agora, em relação à reflexão das ideias, nós vimos que a partícula do pensamento, pois como corpúsculo fluídico, tanto quanto o átomo, é uma unidade na essência, a subdividir-se, porém, em diversos tipos, conforme a quantidade, a qualidade, o comportamento e a trajetória dos componentes que a integram. E assim como o átomo é uma força viva e poderosa, na própria contextura passiva, entretanto, diante da inteligência que a mobiliza para o bem ou para o mal, a partícula do pensamento, embora viva e poderosa na composição em que se derrama do espírito que a produz, é igualmente passiva perante o sentimento que lhe dá forma e natureza, para o bem ou para o mal, convertendo-se por acumulação num fluido gravitante ou libertador. E vocês notem que aqui eu estou repetindo isso, porque depende de nós. Pode ser um fluido ácido ou balsâmico, pode ser um fluido vivificador ou mortífero. Vai depender do quê? Da força do sentimento, que a tipifica e configura. E a falta de uma outra terminologia que seja compatível com o nosso dia a dia, vamos chamar de raio da emoção ou raio do desejo. Força essa que lhe opera a diferenciação de massa e trajeto, impacto e estrutura. E por essas mesmas entidades em contato com as tribos encarnadas da era do Paleolítico, semelhantes noções descem para o chão planetário, disciplinando as criaturas e ofertando-lhes novos horizontes, à sua visão e ao seu entendimento. Pela reflexão das ideias, surge assim, entre as duas esferas, entranhado circuito de forças que interagem incessantemente. E aqui a gente traz das tribos da era paleolítica até os nossos dias de hoje, que o pensamento, que a reflexão das ideias vão perdurar, vão existir. Mas depende do quê? Dos nossos sentimentos, da nossa vontade que dá o impulso para o nosso pensamento. Do livro Ensina-me a Falar de Amor, de Luiz Sérgio, nós extraímos o seguinte: no cérebro de cada indivíduo existe um computador. Vamos falar assim para tornar mais fácil a compreensão. No pessimismo, que vive pensando no mal, o seu computador vai programando esse pensamento e eles vão ficando impressos na sua estrutura áurica. São as chamadas formas pensamentos que podem tornar-se realidade.
Prestem bem atenção nesse fato. No cérebro de cada indivíduo existe uma placa-mãe, existe um computador. No pessimista, que vive pensando no mal, esse computador vai programando esses pensamentos. E eles vão ficando impressos em sua estrutura mento-eletromagnética, que é refletida para o espaço e que a gente chama de aura. E que vai formando em torno desse indivíduo as formas, pensamentos, que vão se tornar verdadeiras realidades. Portanto, o homem pode programar para melhor ou para pior os acontecimentos de sua vida. Vem aí a responsabilidade de cada um de nós perante o nosso planeta, perante o meio em que vivemos e convivemos, tanto de encarnados como de desencarnados. Dentro desse contexto do pensamento como matéria viva que nos envolve, vamos trazer agora os apontamentos do autor Eurípides Kuhn para apresentar o assunto mais profundamente, que trata das energias envolvidas durante as festividades de final de ano, ou seja, a nossa psicosfera planetária. E por que ela tem essas mudanças? Por quê? As energias envolvidas, elas estão sempre circulando, desde o dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Portanto, a nossa responsabilidade é 24 horas por dia, 365 dias por ano. E não só modificar os nossos pensamentos durante as festividades de final de ano. Porque nós somos conscientes da nossa responsabilidade. Envolvendo o nosso planeta Terra e projetando-se para distâncias imensas, que nós chamamos de infinitas. E aqui entra o conceito de infinito, que é o limite do nosso conhecimento. Então, o nosso planeta, essas distâncias se projetam. E nós vamos ver que ali existem camadas de correntes mentais, produto do que pensam, como vivem e agem os homens, encarnados e desencarnados. Essa é a psicosfera energética do nosso planeta Terra. Num planeta de provas e expiações, onde o mal supera o bem, como o nosso, tais camadas, formadas pelos turbilhões de pensamentos bons ou maus, que se entrecruzam, que estão ali, convivendo, ora com sintonia, ora com repulsão, obviamente, estão impregnadas de vibrações majoritariamente deletérias pela condição do nosso planeta de provas e expiações, as quais tendem a influenciar, se não toda, grande parte da humanidade. De novo, a nossa responsabilidade para mudar tudo isso. Psicosfera que pode mudar de acordo com o estado de espírito dos habitantes do planeta. Ocorre que, extrapolando a silhueta física, todos os seres vivos possuem uma aura radiante. Nos humanos, em particular, a intensidade vibratória e características cromáticas são consentâneas com a sua evolução moral e seu comportamento. E aqui eu chamo de novo para vocês tudo aquilo que a gente tem discutido e estudado a respeito da estrutura, entre aspas, dos nossos corpos: físico, duplo etérico, astral, mental inferior, mental superior, búdico e ático. O nosso corpo físico é revestido pelo duplo etérico. O nosso espírito
revestido pelo mental. Entre eles está ali o astral. E é exatamente ali no astral que se mostra a silhueta da nossa aura radiante, com as suas características cromáticas, a sua intensidade vibratória, a sua evolução moral e o seu comportamento. Na aura humana, que se localizam as aberturas dos centros vitais de força, e que muitas vezes se chama de chakras, que ora captam e ora exaurem energias de forma incessante. Nossa aura de ação protetora, como a túnica eletromagnética, um halo energético, uma couraça vibratória, uma espécie de carapaça fluídica, à maneira de um campo na forma de um ovo, nas expressões seguras do espírito André Luiz. Não vão confundir essa maneira de campo com o formato ovoide com o conceito de ovoide. Tem nada a ver. A aura, um campo de energia radiante, se constitui na psicosfera de cada ser humano, através da qual somos vistos e examinados pelas inteligências superiores, sentidos e reconhecidos pelos nossos afins. Então, aqui a gente vê a importância dos nossos pensamentos na construção da psicosfera planetária. E nessa mudança que a gente tanto almeja que ocorra na psicosfera do nosso planeta Terra. Como bem colocado, segundo André Luiz, a aura, que é o campo de energia radiante, se constitui na psicosfera energética de cada ser humano, através da qual nós irradiamos e somos vistos e examinados pelas inteligências superiores. E nós somos também sentidos e reconhecidos pelos nossos afins, porque nós estamos incessantemente mandando essa onda mental no espaço e no tempo. E certamente vai ser captada por aqueles que comungam com a nossa energia. Vamos ter cuidado para que afins nós vamos trazer para junto de nós. Dessa forma, é a mais pura verdade que a influência externa, se negativa, só acontecerá se houver um desguarnecimento psíquico, ou seja, em vigilância moral, de que nossa aura dará identificação infalsificável, ou seja, a nossa aura é a nossa impressão digital espiritual. E a lei divina contempla solidamente que a cada um segundo as suas obras. A soma de todas as auras, com suas projeções radiantes e entrecruzando-se no espaço e no tempo, fruto dos incessantes pensamentos das criaturas humanas, e reforçamos, criaturas humanas encarnadas e desencarnadas, formará a psicosfera energética do mundo em que vivem, mergulhadas e sustentando-as mentalmente nesse mar de vibrações e ondas, correntes eletromagnéticas, enfim. No caso, o nosso planeta Terra. Cada pensamento ou ação tem reflexo direto na psicosfera terrestre. Muito embora imperceptíveis individualmente, mas bastante expressivo em seu conjunto. Vamos comparar isso com aquilo que a gente chama de efeito borboleta. Algo assim como o chamado efeito borboleta, que se refere às condições iniciais dentro da teoria do caos, que, segundo a cultura popular, faz com que o bater de asas de uma simples borboleta influencia o curso natural das coisas, e assim talvez provocar um tufão
um furacão do outro lado do mundo. Um exagero, certamente, mas provável, quanto à psicosfera planetária. E aqui a gente vê que nos nossos trabalhos, dentro da casa de João Pedro, nós temos a corrente mediúnica. E lá na corrente mediúnica, todos estão jungidos pela mesma forma de pensamento de fazer o bem. Agora, vocês imaginem uma corrente composta por toda a humanidade. Certamente, o nosso planeta Terra estaria em uma outra escala planetária. Sairíamos da escala de um planeta de provas e expiações, um planeta muito melhor. A psicosfera terrestre, não esqueçam, é o endereço sideral para onde vão todos os homens quando desencarnam. O que significa dizer que passamos muito tempo lá ou aqui. A nossa morada, o nosso endereço, nesse universo. É o nosso endereço nessas múltiplas moradas do Pai. E nós somos os responsáveis pelo nosso endereço sideral. Exaustivamente, os espíritos, em superior adiantamento moral, informam que, embora sem fronteiras demarcadas, nas regiões espirituais que compõem a psicosfera terrestre, em cada uma delas só habitam espíritos cujo grau evolutivo para tanto ali os credencia. E isso é válido em todos os níveis de plataforma moral. Daí dizer que no espaço sideral há mesmo muitas camadas espirituais, ou como o mestre nos ensinou, há muitas moradas na casa do meu Pai. Não me objeta a refletir que o Cristo assim se expressava, referindo-se já a partir dessa nossa abençoada casa planetária chamada Planeta Terra, nosso endereço sideral, nossa morada na casa do Pai, nossa responsabilidade pela energia emitida pelo nosso planeta, na qual todos nós nos achamos imersos, submersos e navegando nesse mar de energia sutil. Na leitura atenta desses registros, percebe-se que, assim como o planeta acha-se envolvido por camadas atmosféricas, que a própria meteorologia, a própria física nos ensina dessas diversas camadas atmosféricas, que a ciência já definiu, igualmente, o nosso planeta é circundado na sua parte astral por camadas espirituais, por regiões espirituais. Essas regiões têm vida intensa. Em cada uma habitam espíritos, talvez milhões, bilhões deles, alocados pelas leis divinas, invariavelmente na razão direta do merecimento individual. Ou seja, os habitantes de cada região guardam em si mesmos sintonia e nível evolutivo similar. Cuide bem, sintonia e nível evolutivo similar. Assim como a grande lei contempla o livre-arbítrio, existem moradas felizes e infelizes, todas construídas e mantidas por seus moradores. E os seus moradores são os nossos vizinhos, somos nós, encarnados e desencarnados. Outro detalhe que o autor Eurípides Kuhn nos mostra
é que muitas são as denominações para essas paragens astrais, mas todas convergindo para as mesmas características. Camadas espirituais, regiões astrais, esferas espirituais, degraus espirituais, moradas de luz e assim por diante. São algumas dessas denominações observadas. Sobre esse detalhe, nós vamos grifar essas expressões, destacando assim o enunciado. E vamos trazer mais uma. Vamos lembrar das nossas contagens, do menos 21 ao mais 21, em que a gente vem das esferas abismais e vai subindo até as esferas angelicais. Ou das esferas de luz até as esferas trevosas. É o que a gente está lembrando assim. Aquilo que Eurípides Kuhn nos diz, de camadas espirituais, de regiões astrais, esferas espirituais e assim por diante. Lembrem todos das nossas contagens. Lembrem bem das nossas atuações, com os nossos pensamentos, através do desdobramento espiritual, nós ingressamos para agir, para atuar dentro dessas regiões, dentro dessas camadas espirituais, do menos 21 ao mais 21. E elas estão aqui e agora, presentes, nesse exato momento, nesse exato instante. E nesse exato instante, nós temos o dever de modificar essa energia. Imaginem todos transformar a psicosfera do nosso planeta numa região do mais 21. Que espetáculo que seria vivermos aqui com toda essa paz, com todo esse amor, com toda essa fé que nos envolve. Vamos pegar agora Allan Kardec, O Céu e o Inferno, que nos diz o seguinte. Na primeira parte, no capítulo 4, comentando sobre o inferno, ele registra que, na antiguidade, o homem acreditou por intuição que a vida futura, ou seja, a vida pós-morte, seria feliz ou infeliz, conforme o bem ou o mal praticado nesse mundo. Ou seja, nós somos o resultado das nossas ações. Então, tanto os antigos quanto os cristãos localizaram o reino das felicidades nas regiões superiores. Nas regiões inferiores, nas cavidades sombrias, terríveis, colocadas lá no centro da Terra, estariam os condenados aos suplícios eternos. Mas ainda, por analogia, verifica-se que o inferno dos pagões tinha de um lado os Campos Elíseos e do outro o Tártaro. No Olimpo, situado nas regiões superiores, localizava-se a morada dos deuses e dos homens divinizados. No Evangelho está escrito que Jesus desceu aos infernos, ou seja, aos lugares baixos para deles tirar as almas dos justos, que lá lhe aguardam a vida. Então, aqui nós temos o quê? Como navegamos nesta energia do nosso planeta. E o nosso planeta não é só a superfície, aonde pisamos os 4 elementos. O chão sob os nossos pés, a água, o oceano, o ar que respiramos, mas sim as entranhas do nosso planeta, lá no centro do nosso planeta, aonde a gente tem ferro fundido, aonde a gente tem fogo, até a atmosfera superior, até onde a gravidade pouco atua. Esse é o nosso planeta. Essa é a energia que nos envolve a todos. A morada dos anjos, assim como o Olimpo, era nos lugares elevados que eles colocaram no para-além do céu estelar, então considerado limitado. Está aqui o nosso mais 21. Na primeira parte, no capítulo 13, está registrado que os anjos banidos
em legiões, moram nas camadas inferiores da nossa atmosfera e percorrem todas as partes do globo. Está ali. Vai da onde? Do -1, -2, até o -21, porque nós estamos acostumados com isso. Na Gênese, no item 9, Kardec reflete sobre a natureza do envoltório fluídico, ou seja, do perispírito, que está sempre em relação com o seu grau de adiantamento moral. Os espíritos inferiores não podem mudá-lo à sua vontade. Por isso, muitos espíritos grosseiros acreditam-se ainda encarnados e, por essa razão, permanecem na superfície da Terra. Vocês estão vendo como nós temos diversos graus de energia dentro da nossa psicosfera planetária. No item 10, nós temos o seguinte: a camada de fluidos espirituais que cerca a Terra se pode comparar às camadas inferiores da atmosfera, mais pesadas, mais compactas, menos puras do que as camadas superiores, que são mais rarefeitas. A constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados e desencarnados que povoam a Terra, ou o espaço circundante. E aqui está a constituição íntima do perispírito de cada um de nós. Leon Denis, lá no livro O Invisível, no item 3, ele relata sobre o grau de pureza das almas. As etéreas, radiosas e de sublimes harmonias elevam-se às esferas divinas. Já as almas opacas, tenebrosas, precipitam-se nas regiões inferiores, palco de luta e sofrimento. E aqui a gente está vendo o quê? A cor da aura. A cor lá refletida aonde? No astral. Refletida por cada um de nós. Vamos ver, depois da morte, o que a gente tem? As almas inferiores e más ficam presas à Terra por múltiplos renascimentos. Porém, as almas virtuosas sobem, voando para as esferas superiores, onde recobram a vista das coisas divinas. Impregnam-se com a lucidez da consciência esclarecida pela dor, com a energia da vontade adquirida pela luta. Tornam-se luminosas, porque possuem o divino em si próprios e irradiam em seus atos. Reanima, pois, teu coração, ó Hermes, e tranquiliza teu espírito obscurecido pela contemplação desses voos de almas subindo a escala das esferas que conduz ao Pai, onde tudo se acaba, onde tudo começa eternamente. E as 7 esferas disseram juntas: sabedoria, amor, justiça, beleza, esplendor, ciência e imortalidade. E aqui está bem colocado o quê? A nossa escada da evolução. E nessa escada da evolução, nós vamos subindo degrau a degrau, partindo desde o início do átomo, passando pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, chegando agora no reino hominal e aspirando ao reino angelical. Essa escada da evolução que nós, como criaturas divinas, vamos galgando, vamos subindo durante a eternidade, nesse espaço infinito das múltiplas moradas do Pai, em cuja morada nós estamos nesse momento, e cujo endereço sideral de cada um de nós é o planeta Terra. Vamos ver aqui, André Luiz, Evolução em 2 Mundos, capítulo 13. Muitos comunicantes da vida espiritual têm afirmado em diversos países que o plano imediato à residência dos humanos já subdividido em várias esferas, ou seja, em várias camadas energéticas, que mostra a psicosfera do nosso planeta. Assim é, com efeito, não do ponto de vista do espaço, mas sim sob o prisma
das diversas condições. O livro Libertação, o que nos traz lá no capítulo 4? Diz o seguinte: equipe socorrista faz travessia nas regiões espirituais em descida. Ali, vasto domínio das sombras. Volitação impossível, porque é muito denso. Vegetação sinistra e angustiosa. Apelos cortantes vindo dos charcos. Equipe de espíritos armados em trajes bizonhos. Não registro presença amiga. Após, planalto que se quebrava em abrupto despenhadeiro, em distância de dezenas de quilômetros. Sucediam-se furnas e abismos, onde se amontoavam milhares de criaturas que abusaram de sagrados dons da vida. Vamos ver o livro Nosso Lar. O umbral é zona obscura, começa na crosta terrestre. Ali há concentrações de legiões compactas de almas ignorantes, nem perversas para serem encaminhados a colunas de reparação mais dolorosas, nem nobres para merecer planos de elevação. Novamente as moradas do Pai. Novamente, o quê? A psicosfera do nosso planeta. O espírito André Luiz diz-nos que sua mãe residia numa esfera elevada e que seu pai habita zona de trevas compactas. Suas irmãs asam-se no umbral, agarradas à crosta terrestre. E aqui a gente vê a evolução espiritual é uma evolução individual e depende de cada um de nós. No livro Cidade do Além, nós vemos o seguinte: vê-se o planeta Terra e as esferas espirituais, as camadas espirituais, a nossa contagem do menos 21 ao mais 21. Vê-se o planeta Terra, as esferas espirituais adjacentes. Informações dos autores do livro dão conta de que a cidade Nosso Lar, assinalada como uma estrela, está localizada na terceira esfera acima da crosta, sob uma extensa região do estado do Rio de Janeiro, entre as cidades do Rio, Campos e Itaperuna, em faixa que pode ser definida como a periferia do umbral. Temos mais. No livro Memórias de um Suicídio, o espírito Camilo cita o seguinte, lá no primeiro capítulo. Tratando das regiões do mundo invisível, descreve o panorama desolador da região onde se viu, que é o Vale dos Suicidas. Aprisionado após cometer o suicídio. Vales profundos, cavernas sinistras, só sombras, gargantas sinuosas, uivos de malta de demônios enfurecidos, ar pesadíssimo, asfixiante, gelado e anoitado. Jamais haverá ali paz, consolo e esperança. Cuidem bem, eu estou trazendo aqui para nós exatamente os relatos. Vamos ver agora o prisma das mil faces, que diz: com descrição mais detalhada do mundo espiritual, da qual a Terra é a sua contrapartida material, onde os espíritos transitam espaços correspondentes à sua evolução. Olhem bem esse detalhe. Da qual a Terra é a sua contraparte material, onde os espíritos transitam em espaços no próprio planeta Terra, que corresponde à sua evolução. Tais espaços, que apenas para efeito do entendimento, podem ser comparados às camadas atmosferas terrestres. Formam hipotéticos degraus espirituais, podendo se imaginar ainda, hipoteticamente, que são em número de 7 degraus, cada um obediente ao conceito de adiantamento espiritual. E aqui a gente traz de novo o número 7, os 7 corpos, as 7 cores do arco-íris,
e agora as 7 camadas espirituais. E nós vamos do menos 21 ao mais 21, múltiplos de 7. Nesses degraus não transitam apenas espíritos desencarnados, também os encarnados circulam por eles, embora neles não se demorando, seja pelos desdobramentos do sono ou por condições mediúnicas. De um para outro degrau, só por merecimento ascende o espírito. Já os espíritos mais evoluídos podem a qualquer instante, por vontade própria, visitar os planos inferiores. As descrições que nós vamos trazer constituem mera projeção de até onde o espírito humano consegue alcançar. Naturalmente, além do aperfeiçoamento máximo humano, novos degraus ser-lhe-ão antepostos, rumo ao infinito, jamais alcançável, posto que lá está a perfeição das perfeições. Deus, nosso Pai, nosso Criador. Então, agora eu vou trazer a colocação desses degraus para a gente entender a psicosfera energética do nosso planeta. E que aqui e agora, nesse exato momento, nós temos toda essa energia envolvida em cada um deles. Primeiro degrau, primeiro nível de energia. Habitat compulsório de espíritos involuídos. Podemos chamar isso aqui do nosso menos 21, que faz parte da psicosfera do nosso planeta. E que nós podemos mudar isso. Embora no plano espiritual localiza-se por interpenetração em regiões terrenas, já que seus habitantes não detêm a mínima condição de se desligarem dos fluidos pesados que geram e dos quais se alimentam. Ali está a escória da humanidade, único local passível de apresentar-lhe condições de reparar seus defeitos, pelo remorso que advém dos seus sofrimentos, dos quais são os próprios causadores. A vida ali é bastante desagradável. Há choro e ranger de dentes, como dizia Cristo. Todos os pensamentos, via de redes sociais, tomam forma nessa área, a qual se situa em grotas, pântanos, além de, provavelmente, o interior da crosta terrestre. Essa última localização supostamente terá dado origem à concepção do fogo eterno do inferno, jamais extinguível, porque a Terra é onde está o núcleo fundente do planeta. Em algum ponto dessas infelizes paragens, situam-se os espíritos dos suicidas, local tão triste que nem o próprio Sol alcança. Então, aqui nós estamos trazendo a concepção de que a psicosfera do nosso planeta, normalmente a partir da superfície, a partir do ponto que os nossos pés tocam. Assim, desde o centro da Terra, desde aquele fogo incessante que está ali e que se mantém sempre aceso. Primeiro degrau, né? Também ali comparece a bondade do Pai, não desamparando nenhum dos seus filhos. Mensageiros da caridade, em abnegada postura, continuamente vão até as furnas, as cavernas e os vales mais profundos, os abismos, as regiões infernais, levando a esperança e a mensagem cristã aos que ali jazem. Quando a bendita luz do arrependimento sincero surge na alma de tais réprobos, representa a boia para o náufrago que se encontra exausto. São atendidos por aqueles espíritos bondosos, iniciando a longa caminhada que os conduzirá ao bem. Então, aqui a gente está trazendo que nós temos que ter o arrependimento, a expiação e a
preparação. E nós estamos colocando o primeiro degrau nessa nossa grande escada que nós queremos subir, nos rompendo dos laços que ainda nos mantêm lá ligados, vencidos com a primitividade. E esse primeiro degrau forma também a psicosfera energética do nosso planeta. E nós identificamos pelos números que nós citamos nos nossos trabalhos. O segundo degrau também e ainda está no nível da terra física. É o local dos espíritos apegados aos bens terrenos e presos a desejos inferiores. Tais espíritos realizam-se obsidianamente encarnados. Então, ali, ó, tais espíritos, eles se realizam. Fazendo o quê? Obsidiando os encarnados com eles sintonizados, nos mesmos objetivos. E também mantendo uma íntima ligação com médiuns interesseiros. Há muito sofrimento nessa região, traduzida por necessidades não satisfeitas, gerando angústias e frustrações. Não raro, legiões de espíritos endurecidos e ditadores escravizam os mais fracos, paradoxalmente, através das suas próprias fraquezas. Vamos pensar muito sobre isso. É ali que acontecem os chamados pesadelos de encarnados, cujos espíritos lá comparecem por sintonia. A onda mental emitida e entra em sintonia. Então, logo se desligam do corpo físico pelo sono. Naturalmente, no prosseguimento desse viver, em que a dor sempre os acompanha, os integrantes dessa região irão se conscientizar de que tal vida só aumenta os seus já não poucos problemas. Então, desejarão outra condição, momento em que a centelha divina que lhes habita a alma os induzirá ao remorso, que constituirá numa prece ardente. E essa prece jamais é desatendida por Deus, porque Deus vai sempre em busca de seus filhos. O terceiro degrau é verdadeiramente onde começa a região espiritual. Nessa camada, os espíritos dividem seus interesses, ora para coisas materiais, ora para objetivos mais elevados morais. É esse o degrau do despertamento para a verdade. E vamos escolher o degrau que a gente está, o degrau que a gente vai subir e em qual degrau nós queremos chegar. O quarto degrau. Então, vamos ver aqui, ó, terceiro degrau. Esse é o degrau do despertar. Despertar para quê? Para a verdade maior. O despertar para a verdadeira criação. O despertar para o verdadeiro propósito de estarmos aqui e agora. Estarmos aqui hoje. Vamos em frente. O quarto degrau. Situa-se a colônia Seara dos Espíritos. Aqui as coisas do espírito falam mais alto, e seus habitantes têm a condição de tomar, talvez, a mais importante das suas decisões. À frente, a evolução, o progresso espiritual, e a retaguarda, os chamamentos do mundo. Seara dos Espíritos, colônia espiritual descrita no livro O Prisma das Mil Faces. Quarto degrau, gente. Ali, as coisas do espírito falam mais alto. E os habitantes têm condição de tomar as decisões. Para frente ou para trás. Para frente, a evolução. Para trás, os chamamentos do mundo. Quinto degrau. Decididos pela evolução espiritual, vamos subindo a nossa escada. Os habitantes desses dominados espaços comprazem-se no auxílio ao próximo. As tarefas amorosas que empreendem
proporciona-nos maravilhosos conhecimentos. Primeiro, da sabedoria divina, e depois sobre a alma humana. Tendo consciência plena de seus débitos passados, esforçam-se em quitá-los, buscando reencarnações que os possibilitem ascender, subir cada vez mais às regiões superiores, onde possam melhor exercer a fraternidade. Sexto e sétimo degrau, locais onde o amor, a luz e a paz preponderam. Tendo o planeta Terra como uma de suas destinações, o esgotamento de dívidas através de provas e expiações. Primeiro, o arrependimento, depois a expiação e, por último, a reparação. Então, planeta Terra, nosso endereço agora, sideral, planeta de provas e expiações. Tendo o planeta Terra como uma de suas destinações, o esgotamento de dívidas através de todas as expiações que estamos sujeitos no nosso dia a dia, talvez seja lícito supor, com maior respeito, que até mesmo os habitantes dessas paragens ainda apresentam vestígios devedores ante a justiça divina. Não obstante, por merecimento, nelas frequentam estágios de ensinamento elevadíssimo, sendo-nos permitido apenas supor, ainda uma vez, ministrado por entidades com elevação superior à terrena. Que bom, né? Que bom que, se nós formos convidados a fazer uma visita nesses degraus, que estão aqui e agora, formando a psicosfera do nosso planeta. Assim, nesse patamar, estão os espíritos que, pelos esforços, atitudes e trabalhos executados no plano de Deus, a caridade, obtém nele opção de permanência, até voos mais altos da evolução. Muito provavelmente, a breve tempo, obterão méritos para habitar em mundos regeneradores. Então, vamos partir do nosso planeta de provas e expiação, um planeta de regeneração. Vamos mudar o nosso endereço sideral. Via de regra, o desprezimento é a tônica dessas paragens, quase celestiais, e que estão aqui agora, formando a psicosfera do nosso planeta. E nós temos a escolha. Os seus habitantes, de tempos em tempos, ali, desveste-se da sua luminosidade espiritual e desce até os planos inferiores da existência humana, para, como missionário, tanger para o apriscos as alimárias desgarradas, consoante a inesquecível parábola do bom pastor, o mestre Jesus. Como é que a gente se comunica com esses sexto e sete degraus que estão aqui agora, coexistindo com nós? Através das nossas orações, através das mudanças dos nossos pensamentos, através da nossa reforma íntima. Ainda sobre os degraus espirituais, o autor espiritual acrescentou outros detalhes, dentre os quais a gente traz alguns deles, né? E a gente trouxe esses degraus, que são níveis de energia, que mostram e refletem a psicosfera do nosso planeta Terra. E como isso pode mudar, desde o dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Os degraus da evolução não têm fronteiras rígidas, separando uns dos outros. Eles interpenetram-se. Isso porque na natureza tudo ocorre de forma ordenada, sequencial e dinâmica. Assim como a própria atmosfera do nosso planeta. Ela varia, ela muda em altitude, muda em intensidade, muda em energia. Cada plano mostra-se ao habitante segundo a luz que o mesmo possa projetar. Olhem bem o detalhe. Cada plano mostra-se ao habitante segundo a luz que ele mesmo possa projetar. Por isso, não poderia mesmo o espírito de uma região inferior transitar por outra superior, porque não teria condições individuais de iluminar seu caminho, de identificar os moradores de lá, né? Os espíritos, os objetos locais.
desse plano. Os espíritos dos planos inferiores, que por algum tempo ficam na seara dos espíritos, são tutelados por almas caridosas, que os acolhem e os acompanham em todos os seus deslocamentos. Normalmente, sua demora é pouco e tem destinação específica. Concatenação da próxima reencarnação. A seara dos espíritos, bem como as demais cidades espirituais similares, possuem seus respectivos departamentos de reencarnação, filiais do arquivo universal, da nossa ficha kármica, com a possibilidade bem superiores à computação em rede terrena. Nessas filiais, registros individuais dos espíritos são distribuídos a cada uma delas. Esses arquivos filiais exigem adiantado grau evolutivo por parte de seus manuseadores. Eis que por ali desfilam compungentes dramas pessoais, familiares e até mesmo de coletividades. Tudo aqui e agora, formando o nosso planeta. Com isso, nós podemos concluir de que a energia que forma a psicosfera do nosso planeta Terra depende do nosso livre-arbítrio e das ondas mentais que decidimos emitir. Se os festejos de final de ano melhoram nossas emissões mentais, isso vai depender de nós. Mas não precisamos esperar os festejos de finais de ano. Vamos melhorar agora. Vamos orar para a melhoria do nosso planeta. Vamos orar para o acolhimento de tantos irmãos que desencarnam nessas guerras devastadoras, para que haja paz, para que haja equilíbrio, para que haja diálogo, para que haja fraternidade, para que todos vistam a túnica do amor. Porque só assim nós vamos sair desse nosso planeta de provas e expiações e vamos transitar para um planeta melhor. Um planeta aonde nós vamos nos regenerar. Fique muito, muito, muito claro nas formas de pensamento de cada um de nós, de que o equilíbrio, a busca da luz, é uma busca constante nossa. É uma busca do equilíbrio de cada um de nós. Fiquem todos em paz, com Cristo sempre no coração. E que assim seja e assim será, no espaço infinito e na eternidade do tempo.